E... Oi, mundo! Hoje eu voltei pra falar de assunto que eu gosto, hoje eu voltei pra falar um pouco de psicanálise. Bom, e o assunto de hoje ele continua sendo o básico da psicanálise, o eu, o id, o consciente e o inconsciente, que são assuntos bem importantes pra gente saber o básico do básico. Bom, nesse sentido, seres humanos geralmente falam, eu estou consciente, mas o que é estar consciente? O que é ter ciência de um assunto? Eu tratei em outros vídeos mais en passant sobre tudo isso, mas estar consciente, pelo sentido da palavra em si, significa saber o que está acontecendo, saber do que se trata, saber a respeito de. Porém, nosso assunto eles vão e logo depois eles somem, eles vão embora. E para onde eles estão nesse momento onde eles não estão conscientes? Bom, para Freud, no texto de 1923, esses assuntos eles adquirem um caráter de inconsciência, de latência. Eles sofrem uma repressão e se tornam então assuntos reprimidos. Nesse sentido, a gente pode dividir os assuntos reprimidos em dois aspectos. Os assuntos que são passíveis de vir à consciência e os assuntos que são impassíveis de vir aqui, que são impossíveis da gente ter que lidar com eles, seja lá por isso ou por aquilo. Bom, já começo dando um exemplo do filme As Vantagens de Ser Invisível, onde o Charlie, ele sofre uns abusos da tia quando ele era menor, ele recalca isso, ele reprime essa lembrança e ele deixa lá no inconsciente dele, e que às vezes ele vai voltando essa lembrança da tia que molestava ele. Mas essa é a ideia, você pegar um assunto e meio que esquecê-lo, reprimi-lo. E tem assuntos que eles podem vir à consciência, que eles são de livre acesso. E tem assuntos que eles estão tão lá bem reprimidinhos que eles não vão vir, pelo menos não do jeito total, eles não vão vir o tempo inteiro pra cá. Nesse sentido, em 1923 o Freud ele delimita as três instâncias da psique como sendo inconsciente, pré-consciente e consciente. Mas o que é interessante de notar? Que no sentido descritivo, a gente só tem dois, que é o inconsciente e o consciente. E no sentido dinâmico, a gente só tem um, que é aquela ideia de consciente e inconsciente estão juntos. Não existe inconsciência sem consciência, não existe consciência sem inconsciência. Isso vai ficar mais claro durante o vídeo, durante as minhas explicações. Mas eles se relacionam, eles se encontram. Bom, durante o processo de análise a gente observa que cada pessoa tem um eu, ela tem uma identidade. Esse eu é essa parte que responde ao mundo, essa parte que está encarregada de dar conta das demandas internas e das externas. Dar conta das demandas externas, por exemplo, é aquela ideia. Seus pais demandam algo de você, a escola demanda algo de você, a faculdade demanda algo de você, tá todo mundo te pedindo coisas o tempo inteiro, querendo que você seja coisas. E você também tem as suas demandas internas, que é o que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Bom, esse eu, esse sujeito, ele tem aspectos inconscientes, ou seja, se ele tem aspectos inconscientes, ele tem coisas aí que foram reprimidas, ele tem assuntos que ele não pode ter acesso. De novo, o Charlie. O Charlie tem coisas que ele não tem acesso durante o filme, que ele não lembra que a tia molestou ele, e com o tempo essa memória vai vindo à tona, mas a princípio ela tá ali, escondidinha, e o eu, que é o sujeito, ele não tem acesso a isso. Bom, e aqui vale lembrar que o inconsciente, ele tem bastante assunto que é reprimido, mas nem todo inconsciente é reprimido. Tem assuntos no inconsciente que eles vêm tranquilamente, eles estão ali só por uma questão de energia, por exemplo, de ser mais fácil lidar, a gente deixa eles de canto. E tem assuntos que não vão vir, são assuntos que são extremamente reprimidos. Enfim, E o que é interessante a gente falar? Que todo assunto, ele só pode vir à consciência, sair do inconsciente e vir à consciência, se um dia ele já foi percebido. Nesse caso do Charlie, por exemplo, ele só pode falar da tia, só pode lembrar da tia dele porque uma hora ele percebeu que a tia dele estava fazendo aquilo. Estava aqui no real a percepção de que estava algo errado, algo acontecendo. E aí depois, justamente por já ter vivido aqui, ele pode se lembrar disso, tirar da inconsciência e trazer de novo para a consciência. E assim, no texto de 1923, o Freud ele vai falar que os assuntos eles saem da inconsciência e vêm para a consciência
justamente por representações verbais correspondentes. Ou seja, não é necessariamente aquilo que eu tô falando, mas aquilo que simboliza. Vou usar de novo o filme. Por exemplo, quando ele tem a conversa com os amigos, ele lembra da tia dele. Ou na hora que a Emma Watson toca ele lembra da tia dele. Ou seja, não é o momento em si, mas é aquilo que ele representa, que traz de novo todo o assunto do inconsciente. Então não é necessariamente aquilo que eu estou falando, e sim a representação daquilo que eu falo. Isso tira esses assuntos que estão reprimidos, esses assuntos que estão ali escondidinhos dentro do nosso interior e trazem de volta pra cá pra gente ter que lidar eles. Bom, nesse sentido, a gente tem que falar da questão. Já comentei sobre a questão do que o mundo vai lhe pedir, e agora tem a questão do que são as demandas internas. O ser humano é dividido dentro de uma psique básica em 3 aspectos. O eu, que a gente já falou, que é o sujeito que lida com o mundo, aquilo que a gente tem acesso, aquilo que a gente percebe, que tem traços inconscientes. O id e o super-eu. Bom, o que é esse id? O id é o desejo. O id, ele é movido pelo princípio de prazer. Uma criança é puro id, ela não se importa com o que está acontecendo, ela demanda carinho, ela demanda atenção, ela demanda um monte de coisa e não importa o que está acontecendo, ela está demandando. Isso é puro id, é um desejo desenfreado, porque ele procura o gozo, que é o prazer, independente do que aconteça. E a gente tem adultos que depois são só id também, que eles não têm repressão nenhuma, que pra eles o que importa é o que eles querem e foda-se o resto do planeta Terra. E nesse sentido, é bem interessante, porque o id ele é dominado pelo princípio do prazer. Então pra ele não importa o que custe, ele quer ser satisfeito. Então ele pode botar a vida social em perigo, a vida familiar em perigo, ele em perigo. Porque é o id, por exemplo, que move pras drogas, é o id que move pra uma impulsividade. Não importa, você não pensa no que vai acontecer, você apenas se joga. Isso é puro id. E o eu, ele tenta dar conta do id, porque o eu é movido pelo princípio do real. Ele tenta pegar essas demandas do id e trazer pra cá. O id, ele demanda, por exemplo, uma atenção, e o eu tenta julgar de um jeito que ele possa ter atenção. Ele traduz o desejo em forma de algo aqui no mundo real. Bom, em contraposição id, a gente tem o super-eu. Super-eu que nasce do complexo de Édipo, que eu vou explicar melhor em outro vídeo por ser um assunto complexo e longo. Mas o complexo de Édipo, em geral, ele é a primeira castração que o ser humano vai sofrer, uma das mais hardcores possível, onde a pessoa que o criou, o ser amado, blá blá blá, mostra pra ele que ele não pode ter tudo, mostra pra ele que a vida não é simples, que a vida não é um conto de fadas. E aí castra ele. E dessa castração, geralmente é o pai que castra. No Freud de 1923. E aí essa castração dá lugar ao super-eu, que é o quê? É aquela vozinha na sua cabeça que fala, não faça, não roube, não mate. Essa repressão. E bom, essa é a psique humana, ela é dominada por esses 2 aspectos, inconsciente e esse na consciência, no sentido de um super-eu que tenta controlar, que tenta fazer o id não se destruir, um id que tenta gozar, ter aquilo tudo que ele quer o tempo inteiro, e o eu que tem que dar conta das demandas, tanto de um que não quer fazer nada, quanto de um que quer fazer tudo, quanto a demanda do mundo exterior. E bom, nesse sentido, é muito interessante que a gente tem patologias de todos os lados, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um super-eu muito grande, ela responde a figuras de autoridade o tempo inteiro. Ela se enquadra nesse quesito de ordem moral, então ela é muito mais obediente. Por exemplo, é o super-eu que consegue colocar um professor no lugar de pessoa que castra, que a gente consegue obedecer um professor, obedecer a lei, obedecer a ordem. Mas é interessante que o Freud, ele falava muito do pai castrador, só que, gente, não é o pai no sentido literal, como o cara que ele fez, e sim como uma representação de que alguém que castra. Pode ser a sua mãe que tá te castrando, ou pode ser o seu tio, a sua tia. Tem que ser uma figura muito simbólica para essa criança, que mostra pra ele que não vai poder ter tudo. E no sentido até erótico de se dizer mesmo. Então essa leitura que algumas pessoas fazem de, por exemplo, o pai, então logo é machista. Não, calma, gente.
calma, é que em 1923 essa era a visão do Freud, justamente porque socialmente naquele período quem estava no controle majoritariamente era o homem, ponto. Mas hoje não é o homem, não precisa ser o homem, sim uma figura de alguém que interrompe esse desejo desenfreado. E é isso. É assim que se forma a psique humana. É o puro impulso, com a pura repressão, o eu que tem que lidar com tudo e o mundo que também pede um monte de coisa pra gente. E se você é puro id, você acaba se dando mal porque você faz coisas e acaba destruindo a sua vida no sentido social, literal, físico, libidinal. E se você também é só super eu, você não faz nada, você se torna neurótico de uma maneira patológica. Eu tenho vídeos sobre isso, de pequenos prazeres. E é isso, equilíbrio.